Pode reparar que todo o trabalho que a gente faz com Python, vira e mexe a gente precisa fazer algum trabalho de manipulação de strings. Então hoje eu quero trazer para vocês aqui alguns comandos e funções super úteis e bem detalhado para que possa te ajudar a trabalhar com as strings da melhor forma possível. Vamos lá começar? Vem comigo! Olá, muito prazer, eu sou o Jefferson, criador do canal, e aqui você é muito bem-vindo. Vamos começar aqui com nossos exemplos. Eu preparei um material bem bacana para vocês. Strings a gente sabe que pode ser uma palavra, um texto, uma frase, ou seja, a junção de caracteres que vão formar ali uma string. E o Python já tem algumas funções prontas que são super úteis e nos ajudam bastante a trabalhar com as strings. Olha só, aqui a gente vai criar uma string qualquer, eu vou colocar criando uma string em Python. A gente pode criar string no Python tanto com aspas duplas como com aspas simples. Isso não tem problema, tanto faz. Então olha só, vamos executar. A gente criou uma string chamada criando uma string em Python. Vamos executar também com aspas duplas, também criamos. O print a gente consegue imprimir a string. Até aqui super fácil, todo mundo já deve conhecer. Agora vamos lá, a gente consegue fazer também a indexação dessas strings. E é aí que começa a ficar legal, porque isso nos ajuda muito em diversos tipos de trabalho. Por exemplo, eu vou criar uma string aqui chamada nerd dos dados e vou atribuir a uma variável chamada texto. Pronto, já criei. E agora eu quero fazer o seguinte, se a gente vier aqui e simplesmente colocar texto, a gente vai obter a nossa string lá criada, certo? E a gente pode utilizar as notações de slice, de fatiamento, para manipular essas strings. Por exemplo, aqui eu quero trazer todo o texto começando pela posição 1. Mas vale lembrar e reforçar que no Python a indexação começa em 0. Então olha só, se eu executar aqui esse comando, ele vai me trazer a partir do índice 1. Ou seja, ele tirou o n, porque o n é o índice 0. Se eu colocar aqui a partir do 0, olha só, ele traz tudo. Se eu colocar a partir do 1, ele vai trazer ali a partir da primeira posição. Se eu colocar 2, a partir da segunda e assim por diante. Quando a gente coloca o número ali que a gente quer retornar depois dos 2 pontos, significa que a gente quer trazer tudo até aquela determinada posição. Então olha só, aqui a gente trouxe palavra nerd. Por quê? Se a gente contar os caracteres, olha lá, 0, 1, 2 e 3. E por que aqui a gente colocou 4 e ele trouxe até o 3? Porque lembrando, no Python, as notações, o número é exclusivo, ou seja, ele faz até o 3 e aí completa o 3 e para ali. Então por isso que a gente tem que pôr 4. Porque se a gente colocasse 3, ele ia trazer até o R, olha só. Porque ele ia fazer exclusivo até o 2. Então como a gente quer ali toda a palavra, a gente coloca 4. A gente também pode usar a notação negativa de slice para ver um texto de trás para frente, ou seja, olha só, aqui a gente colocou -1, ele trouxe ali o último caractere da string, que é o S. Se a gente colocar -3, por exemplo, ele vai trazer ali a posição que está no índice -3, que é o D, e assim por diante. Agora, se a gente quiser retornar tudo, exceto a última letra, a gente coloca ali o nosso texto, que está string, coloca 2 pontos, -1. E olha lá, ele trouxe tudo. Se a gente quiser retornar -2, ele vai retirando as letras da posição do final para o início. Olha só, a gente pode também fazer um outro teste aqui, colocar 3, e ele vai tirando os caracteres ali. E assim consecutivamente. A gente também pode concatenar strings. Olha só, a gente agora vai criar aqui, então a gente tem o nosso texto, o que está armazenado no nosso texto? Aqui, nerd dos dados, Se a gente executar de novo, a gente vai ver que continua ali armazenado. Apesar da gente ter feito vários slices, a string não mudou, ela permanece a mesma. Então, olha só, se a gente pegar, a gente pode concatenar aquela nossa string com mais um texto. Então, se a gente executar isso, ele vai aparecer lá, o nosso texto, nerd dos dados. E aqui, juntando com essa outra frase, toda segunda, quarta e sexta, trazendo vídeos novos para você. A gente pode também atribuir esse texto concatenado já com a nossa string armazenada na variável texto, atribuir novamente a variável texto, que aí o Python vai concatenar tudo e juntar e armazenar na variável texto toda a frase completa. Olha só, se a gente executar aqui e der um print na variável texto, ele trouxe todo o nosso texto ali que a gente concatenou. E a gente pode também usar o símbolo de multiplicação, que é o asterisco,
para fazer ali a multiplicação e criar repetições das strings. Olha só, se a gente declarar uma letra aqui como W e fizer letra vezes 3, olha o que vai acontecer. Ele trouxe www. Bem bacana, né? Tem várias funções úteis. Vou mostrar mais para vocês aqui para baixo. Mas antes, eu quero te dizer que se você ainda não tiver inscrito no canal, se inscreve, porque toda segunda, quarta e sexta eu trago os vídeos novos. Tudo bem detalhado, passo a passo, e eu creio que isso vai te ajudar bastante. Então vale a pena, se inscreve aqui. E vamos continuar aqui, vamos falar de algumas funções built-in do Python, né? Funções built-in são as funções que já tem prontas no Python, é só a gente chamar e executar. Olha só, eu trouxe aqui o nosso texto ali, então a gente tem toda essa frase aqui na nossa variável chamada texto, que é uma string ali, uma frase toda. E olha só, a gente pode mudar todos os caracteres para maiúsculo. E como que a gente faz isso? Com a função upper. Se a gente executar, é só a gente colocar texto.upper, que ele vai fazer toda a alteração ali de todos os caracteres para a letra maiúscula. E se a gente quiser, ao contrário, mudar tudo para minúsculo, a gente coloca a função lower, texto.lower, e executa, olha lá, tudo em minúsculo. Uma outra função bem bacana também, que já está pronta, é a função split. A função split, a gente consegue quebrar as strings, ou seja, quebrar a frase por espaços. E não só por espaços, também como por algum caractere específico. Por padrão, se a gente não colocar nada dentro do parênteses aqui, só colocar o nosso texto, né, que é a nossa string, ponto split, e executar, olha só, ele vai separar isso pelo espaço. Então ele vai pegar sempre onde ele encontrar um espaço ali entre as letras, entre as palavras, ele vai quebrar isso, ele vai fazer um corte. Se a gente quiser separar por algum caractere específico, a gente coloca esse caractere dentro do parênteses. Olha lá, aqui eu vou colocar separando pelo caractere N. Se eu executar, então ele quebra toda vez que tem N, tá vendo? Ele corta e separa isso aqui em várias strings. Uma outra função bem bacana é a capitalize. Olha lá, se a gente vier aqui, ó, e só chamar o nosso texto, a gente vai ver que a gente tem todas as letras em minúsculo. E com a função capitalize, a gente pode transformar somente a primeira letra ali em letra maiúscula, como se estivesse começando um parágrafo. Olha só, vamos executar? Super simples, tá vendo? Ele já transformou ali. Então se a gente estiver trabalhando com texto, por exemplo, precisar criar algum parágrafo, ou estiver montando um algoritmo de inteligência artificial para criar textos, a gente utiliza muito essas funções aqui de strings. A gente também pode contar os caracteres que a gente tem dentro da string. É só utilizar a função aqui count. A gente chama aqui o nosso texto.count e, por exemplo, a gente quer contar quantas vezes a letra A aparece. Então a gente executa, olha só, 8 vezes. Será que tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Certinho. A gente pode contar outra também. Vamos contar a letra N. Olha lá, 4 vezes. A gente pode também procurar se uma determinada letra está num texto. Aqui é fácil, o texto é pequeno, mas imagina que a gente tem lá 5.000 palavras, um texto gigante. A gente quer saber se uma determinada letra está naquele texto. A gente coloca a função find, então a gente põe a nossa string, .find e coloca a letra. E olha só, quando a gente executa, ele traz a posição que ele encontra ali o primeiro N. A gente tem diversos N's, né? A gente encontrou aqui 4N, mas o primeiro está na posição 0, que é esse N de nerd aqui. Então ele traz a posição. O que a gente pode também juntar quando a gente está trabalhando com strings, até para criar expressões, são as chamadas expressões regulares do Python, que também é muito interessante. Inclusive eu já fiz um vídeo bem legal sobre esse tema, eu vou deixar o link aqui na descrição, vale a pena dar uma olhada. Olha só, uma outra função bem legal também é a função endSwitch, que ela faz o quê? Se a gente quiser saber se uma string ou uma frase termina com um determinado caractere, por exemplo, a gente quer ver aqui, ó, se no final da nossa frase, da nossa string, termina com o caractere exclamação. Então olha só, se a gente executar, ele retorna aqui true, que termina. Um outro exemplo que a gente utiliza muito isso daqui é quando a gente está, por exemplo, analisando textos ali, comentários de redes sociais. Eu vou fazer um exemplo para vocês aqui como se fosse uma pergunta. Então aqui a gente cria, por exemplo, uma variável texto2 e coloca, ó, quem é o nerd dos dados. Vamos supor que você esteja analisando ali dados de rede social, trabalhando com marketing analytics, com análise de sentimentos, e você quer saber tudo que foi feito uma pergunta. Como que você faz?
você utiliza aqui o end switch e coloca aqui então texto 2 e coloca se ele terminou com interrogação, que é alguém fazendo uma pergunta. Quando você executa, ele vai te retornar que é true. E aí você consegue fazer outros trabalhos a partir disso. As strings elas podem ser comparadas também, olha só. Como o Python distingue tudo minúsculo e maiúsculo, se a gente quiser aqui verificar se Python é igual a Python, aqui vai ser false, olha lá. Porque aqui é maiúsculo e aqui é minúsculo. Agora aqui, por exemplo, se a gente for comparar Python igual a Python, ele dá true, porque realmente é igual. A gente consegue fazer essas comparações com strings. Assim, da mesma forma, checar se é diferente. Olha lá, é diferente? Não, então ele retornou false, porque não é diferente, é igual. Então ele retornou false. A gente vem aqui, é igual a Python? Sim, ele vai retornar true. Viu só, trabalhar com strings é super simples no Python. Eu vou deixar aqui para vocês 2 vídeos bem legais. Um é de expressões regulares, que eu já comentei aqui com você no vídeo, e um outro vídeo de análise de dados com bastante comandos legais também, vale a pena dar uma olhada. Nesse vídeo de hoje era isso, eu espero que eu tenha te ajudado um pouquinho. Se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.